Bom, muitos defendem o Lula, dizendo que o Brasil cresceu fortemente durante seus 2 mandatos. De fato, eu não posso negar isso, houve sim crescimento econômico, mas o que eu vou explicar aqui de nada teve a ver com Lula. E esse vai ser o assunto desse vídeo, sobre esse miraculoso crescimento robusto que houve na era Lula. Eu só quero fazer uma retrospectiva no tempo, né? O Iluminado entrou no poder em 2003 e permaneceu no trono até 2011. Estou falando isso apenas em função de algumas constatações, né? E quero fazer um introito aqui, porque como meu público é bem diverso, eu vou explicar por cima sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos e na sequência disso a gente irá tratar apenas os dados e chegar a algumas conclusões, né? Então, começa assim, o cerne do ciclo, ele se inicia quando o governo imprime dinheiro sem lastro em poupança real. Ou seja, o início do ciclo, ele é mediante as variações de crédito sobre o sistema econômico. A teoria geral ela apresenta 5 fases, mas a cargo de simplicidade e por questão de tempo, eu vou explicar de uma forma um pouco mais compacta. Os economistas da mainstream, ou seja, aqueles que não são austríacos, né, eles sustentam a ideia de que a economia precisa de estímulos para poder encorajar o crescimento econômico. Esses estímulos, eles ocorrem por via de redução de juros. Isso aqui é muito importante saber isso. Então, ocorre redução de juros, pois assim, dessa forma, você vai conseguir ativar as diligências de um banco central, né? E possibilitando a expansão da oferta monetária. Ou seja, os bancos imprimem dinheiro e injetam na economia via concessão de crédito para as empresas de preferência deles, ou para os tomadores desse novo dinheiro. E eles utilizam esse novo dinheiro para poder expandir a sua empresa, né, a fim de aumentar a sua produtividade, né, obter novas contratações, o emprego sobe. E à medida que esse dinheiro, que inicialmente entrou nas indústrias de bens de capitais, e ela for percolando por toda a economia, o salário das pessoas que são envolvidas em toda a cadeia produtiva, em toda a economia, em todo o local, eles começam a subir. E a economia fica aquecida por isso e tudo parece ir muito bem. Essa é a fase de boom, né, que os austríacos chamam, porém é um boom artificial, pois ele só se sustenta por via de injeção de crédito na economia. Os investimentos, na realidade, foram completamente errôneos, feitos onde nunca se havia uma demanda genuína sobre eles. Quando o crédito começa a desacelerar na economia e ela tende a voltar aos padrões de normalidade, que muitas das vezes, do mesmo jeito onde ela se encontrava antes da expansão do crédito, né, as indústrias elas começam a perceber essa retração e essa diminuição da aceleração econômica. E como elas percebem que a demanda está diminuindo, elas constatam também que todas as suas aplicações iniciais estavam meramente sobredimensionadas. E agora ela terá que cortar todo tipo de custo e gasto. E aí entra a fase de recessão econômica, que nada mais é que o período de todo o reajuste dessa estrutura de produção que foi distorcida inicialmente pela expansão de crédito. Então segue aí que é os economistas, né, da mainstream, os keynesianos e tudo mais, eles novamente, vendo a economia desacelerada, eles querem reestimulá-la, injetando crédito novamente. E tudo se retroalimenta. Vocês podem reparar na história que todas as crises subsequentes, elas sempre serão piores que as antecedentes, pois a quantidade de dinheiro na economia sempre vai aumentando. Pela minha experiência nesse ciclo no Brasil, ele não perdura por mais de 2 anos, comparando com países desenvolvidos, que estão mais na frente do Brasil, que duram mais ou menos de 6 a 10 anos, em média, né, na prática. Justamente porque a produtividade aqui no Brasil é muito inferior do que do país desenvolvido. Né? Então, alguns colaterais dessa expansão creditícia: inflação, desemprego, gerada pela própria inflação, redistribuição de renda às avessas, dos mais pobres aos mais ricos, porque como o dinheiro ele foi inflacionado, né, e nem todo mundo se beneficiou dessa quantidade de dinheiro por igual na economia, e geralmente quem não se beneficia dela são os mais pobres, então a renda deles diminuíram em comparação dos que foram beneficiados. E agora eles têm menos poder de compra do que os outros. Por isso, redistribuição de rendas avessas e destruição de capital.
Eu marquei de vermelho a inflação porque essa variável a gente vai prestar atenção nela lá na frente, quando a gente for avaliar a era Lula. Então a gente tem que alguns críticos de Lula, eles apontam que a aceleração da China fez com que gerasse explosão na venda de commodities, como justificativa que isso intensificaria o crescimento brasileiro. Mas isso não é verdade, porque só 5 países exportam menos que o Brasil em proporção do PIB. Então mostra a Folha de São Paulo. E das exportações, eles representam só 11,5% do PIB nacional, enquanto a média global ela vai de 29,8% do PIB. Ou seja, não são as exportações que fizeram o Brasil alavancar daquele jeito que aconteceu. Elas ajudaram, porém ela não explica tudo. Menos de 5% que o Brasil exporta para a China é manufaturado. Então, sim, os setores de exportação para a China, eles sim se beneficiaram, mas não explica tudo. Não explica o governo Lula reduziu a pobreza do país em 50%, não explica que a renda média do trabalhador cresce em 20% em 5 anos e reduz a desigualdade, não explica que o Brasil registra um novo recorde de venda de veículos, não registram pessoas saindo da pobreza e virando classe média, não explica o desempenho na economia que alavanca a aviação no governo de Lula. Então, a China não explica nada disso. Não foi a China e nem o boom das commodities. Então, eis aqui o primeiro gráfico. Comentando rapidamente aqui, o verde é o câmbio, o vermelho é a Selic, que são os juros que a gente comentou nos ciclos econômicos, e o azul, a inflação de preços. Então, pouco antes do Lula entrar, um pouco antes de 2003, gerou-se um ar de desconfiança para todo lado. O governo do Lula ele defendia abertamente o socialismo, e o PT sempre defendeu esse viés ideológico. Naquela época, como as hesitações e incertezas eram altas, houve fuga de capital, e o câmbio ele foi para próximo de 3,80. Fora que eles tinham que lidar com a tarefa de reorganizar a lambança do governo anterior. E diante de tudo isso, nada era de um cenário muito saudoso no ramo dos empreendimentos. Porém, a equipe do Lula, ela tida como ortodoxa na economia, eles fizeram uma brutal mudança e transpareceram tudo o que iam fazer. Eles reverteram todo o cenário e, para debelar toda essa carestia, eles subiram violentamente a taxa Selic em astronômicos 26,5%. O resultado final do ano. A inflação de preços que estava em 17% caiu para 5%. O dólar, que estava quase R$ 4,00, caiu para 2,80. Além de tudo isso, como um parâmetro de comparação, enquanto o governo Bolsonaro aqui está falando que é factível zerar o déficit, e o da Dilma fizeram muita maquiagem para entregar míseros 0,7 pontos percentuais do PIB de superávit, o governo do Lula, eles entregaram no final daquele ano um superávit primário de 4,3% do PIB. Ou seja, o governo preocupou em atacar a carestia para voltar o cenário de empreendimentos. E o cenário de confiança voltou. Então perceba neste gráfico, só um detalhe, o site do Banco Central Brasileiro alterou as cores aí, mas perceba nele que agora azul é juros, que é a Selic, o crédito é o vermelho, e veja quando os juros abaixa, o crédito adota um caráter exponencial a partir de 2004. E aí ele explode. Esse é o crédito, que é o novo dinheiro que o banco estatal e o privado está jogando na economia. E inicia o ciclo de boom, onde tudo parece que vai bem e tudo aumenta. Salário e emprego. Só que isso se revelou mais na frente paradoxal. A empiria mostrou que o ciclo não só não cessou em menos de 2 anos, como toda essa bonança de prosperidade econômica perdurou por um pouco mais de 10 anos. E a inflação de preços se permaneceu bem comportada durante esse período. Em outras palavras, isso seria a própria negação da teoria austríaca. Eu diria que isso foi um cenário inédito na história do real e ouso dizer que toda essa conjuntura foi inédita na história do Brasil. Expansão de crédito com carestia contida. E a resposta que permitiu tudo isso, ou seja, de crescimento econômico ínfindo e até boom das commodities, está no dólar.
O pessoal que aponta as políticas monetárias do Lula, detalhe, só no início do primeiro mandato que foi razoavelmente bem, ou o boom das commodities pontificando o crescimento econômico, eles estão até certos, mas por linhas tortas. Quem explica o real cenário favorável foi a contínua desvalorização do dólar, devido à guerra do Afeganistão e do Iraque, que por sinal estão em legítima congruência com a era Lula, né, de 2003 a 2011. E o dólar se deteriorou em relação à cesta das principais moedas mundiais, como mostrado no gráfico na linha pontilhada de vermelho, e o ouro em azul, né, encarecendo cada vez mais. Ou seja, o dólar ele estava se desvalorizando mundialmente. Isso não nega a teoria austríaca, porque esse evento apenas postergou o ciclo econômico brasileiro para 10 anos, e nada mais. E isso foi de extrema importância para contribuir muito com que a inflação ficasse bem contida, devido à desvalorização do dólar. Aí chega aquele bairrista ou politiqueiro vindo falar o seguinte: ah, mas eu não uso dólar para fazer minhas compras, eu uso só o real porque eu moro no Brasil. Esse aí, coitado, esse aí não sabe nada de economia. O dólar, ao contrário do que a maioria pensa, ele possui grande influência na precificação das principais commodities, e isso afeta quase a economia inteira. O dólar conduz boa parte da economia brasileira e mundial. Veja bem, por exemplo, o preço dos remédios, o bioativo dos medicamentos é de química fina, que é importado e paga em dólar. Por exemplo, o pãozinho francês, que vem do trigo, e o trigo é uma commodity cotada em dólar, o Brasil ele precisa parcialmente que importar parte desse trigo, que é pago em dólar também. Se você for viajar de avião, avião é movido a querosene. Querosene é petróleo e petróleo é cotado em dólar. Se você for viajar de ônibus, ônibus é movido a diesel. E diesel é petróleo é dólar. Se você for viajar, seja de carro, o carro é movido a gasolina. A gasolina é precificado em dólar também, que é petróleo. Então, todos os importados básicos de eletroeletrônicos, que têm componentes importados, utensílios domésticos e roupas mobiliárias, e até mesmo os preços dos aluguéis e das tarifas de energia elétrica, todos eles são reajustados pelo IGPM, que é um índice que mensura commodities e matérias-primas, ambas, todas sensíveis ao dólar. A economia, bem dizer, é conduzida pelo dólar. E ela foi responsável por conter a carestia no Brasil em prol dessas guerras. As guerras, elas são excessivamente péssimas para uma economia, tanto que isso facilitou o dólar em relação ao mundo, pois o governo ele tem que se endividar constantemente imprimindo dinheiro para manter os esforços da guerra. E a moeda que foi inflacionada, ela é agora depreciada. Ou seja, só comprovando ainda mais a teoria austríaca pela própria empiria. Isso não só contribuiu para a economia brasileira, como vários outros países aproveitaram esse ar fresco de valorização cambial perante o dólar. Então vamos começar com o próprio Brasil. Note que essas colunas em azul, elas representam o PIB anual, e a linha tracejada preta é a taxa de câmbio. Note que houve crescimento econômico e valorização do real até 2012. E a partir de 2012 para frente, à medida que o dólar vem se fortalecendo, o crescimento econômico vem caindo, né? Isso tudo com a exceção da recessão causada pela crise de 2008. Vários outros países seguiram esse mesmo padrão da América Latina. Então, por exemplo, o Chile cresceu e valorizou a moeda, né? Colômbia cresceu e valorizou a moeda. Equador também seguiu o mesmo padrão. Paraguai cresceu e valorizou a moeda. Peru, a mesma coisa. A Argentina cresceu, mas a moeda permaneceu constante, por motivos de política interna, né? Perceba que, ao aumentar a oferta monetária M1, o peso argentino desvaloriza, né, adotando crescimento exponencial praticamente pareado com M1. Isso como vaticinado já pela escola austríaca. O Uruguai segue esse mesmíssimo padrão, o crescimento econômico e moeda valorizando até 2013. Note que a partir de 2013, quando o dólar começa a se apreciar, a moeda desvaloriza. E até a nada mais do que querida pela canhotinha brasileira, a Venezuela, conseguiu crescer um dia na vida, por incrível que pareça, né? Mas o país é tão podre no socialismo que até a própria moeda teve a proeza de desvalorizar no cenário desse. Puta que pariu. Mas assim como qualquer outro socialismo, né, é uma receita cera
para o empobrecimento de qualquer sociedade. E o Brasil não está muito diferente, não. A esperar desse governo agora, do Bolsonaro, vai ter mudanças, né? Esse primeiro ano vai ser mais de ajuste de contas, né? Como sempre, para consertar os erros do governo passado. Aguardar aí, eu vou analisar também.